Olá, irmãos e amigos inscritos aqui no canal Acorde e Desperta. As testemunhas de Jeová acreditam que só elas serão salvas? Essa é uma pergunta, que muitas pessoas fazem, Certamente, irmãos, não cabe a nós decidir isso. Nós não sabemos o que Deus vê no coração das pessoas que não são testemunhas de Jeová ao redor do mundo. Mas algumas coisas nós podemos concluir logicamente e outras podemos concluir teologicamente. Então vamos para as conclusões lógicas. As testemunhas de Jeová, logicamente, acreditam que encontraram a religião verdadeira. Se as testemunhas de Jeová acreditassem que outras religiões fossem verdadeiras, pertenceriam a alguma outra religião e não seriam testemunhas de Jeová, não é verdade? Toda religião acredita ser a religião verdadeira. É claro que dizemos isso sem precisão de linguagem. Se nós formos linguisticamente precisos, não seria certo dizer que as testemunhas de Jeová acreditam ser a religião verdadeira. O correto seria, irmãos, que as testemunhas de Jeová acreditam seguir a religião verdadeira que foi criada e deixada para nós por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Por exemplo, os católicos acreditam que a sua religião é verdadeira e que o protestantismo e outras religiões são seitas. Já o protestantismo, por meio de suas inúmeras e das mais diversas igrejas, igualmente pensa ser a religião verdadeira e que o catolicismo é idólatra, desviado das escrituras, e eles também julgam as testemunhas de Jeová, os mórmons, os adventistas e outras religiões como sendo seitas heréticas. Podemos afirmar, irmãos, que as igrejas evangélicas em geral e demais religiões protestantes, como as que vou mencionar a partir de agora, assim como diversas outras vertentes dessas religiões, acreditam ser a religião verdadeira. Então vamos lá. Igrejas das Assembleias de Deus, elas acreditam que a sua religião é verdadeira. Igreja Deus é Amor, acredita que a sua religião é verdadeira. Igreja Congregação Cristã do Brasil acredita que a sua religião é verdadeira. Igreja Quadrangular, eles acreditam que a sua religião é verdadeira. Igrejas batistas acreditam que a sua religião é verdadeira. Igrejas presbiterianas também acreditam que a sua religião é verdadeira. Igreja Adventista acredita que a sua religião é verdadeira. Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, os Mormons, eles acreditam que a sua religião é verdadeira. É logicamente impossível, irmãos, que todas elas estejam certas. Os irmãos não concordam que isso é impossível? Dizer que todas elas estejam certas? Ou todas são falsas, ou apenas uma segue o cristianismo verdadeiro. Portanto, o pensamento lógico nos faz perceber que o exclusivismo religioso é uma conclusão inescapável. Agora vamos lá, irmãos. A verdade, ela une. A mentira separa. Os irmãos não concordam com isso? Os irmãos e amigos? A verdade une, a mentira separa. Se existissem duas religiões verdadeiras, elas se uniriam e formariam uma só. Vocês não concordam? A religião ou placa de igreja não salva ninguém. Muitos que são testemunhas de Jeová hoje não serão salvos amanhã. Porém, a doutrina que alguém segue guia sua crença. Por exemplo, uma pessoa que crê no inferno de fogo não tem motivos para ser testemunha de Jeová. Uma pessoa que não crê nos dons espirituais, curas, exorcismos, etc., não tem motivos para ser membro da Assembleia de Deus. Assim, embora a religião não garanta a salvação, ela afeta diretamente a fé da pessoa. Se não fizesse diferença a religião que alguém segue, então todas as testemunhas de Jeová sinceras seriam salvas. Sim, mesmo que a organização das testemunhas de Jeová fosse uma religião falsa, se não fizesse diferença a religião que alguém segue, então não existiria um engano religioso, e nós sabemos que o engano religioso de fato existe. Agora, por que existe o engano religioso? Porque faz diferença a religião que a pessoa segue. Afinal, como poderia alguém ser religiosamente enganado
Se a salvação se resumisse a ser uma pessoa sincera, não fazendo nenhuma diferença à religião que você segue? Ora, eu repito, neste caso não existiria o engano religioso. Apóstatas ou opositores entram em contradição ao criticar as testemunhas de Jeová. Caso esses pensem que o que importa é o indivíduo, não a religião que ela segue, pois se o que importa é ser sincero, independentemente de qual religião você siga, então por que motivo os apóstatas e opositores das testemunhas de Jeová criticam a religião das testemunhas de Jeová? Afinal, faz ou não faz diferença a religião que se segue? Se não faz diferença, então as testemunhas de Jeová serão salvas mesmo que as testemunhas de Jeová sejam uma religião falsa. Afinal, o que importa é o indivíduo, mas se faz diferença a religião que você segue, então há uma tremenda incoerência criticar as testemunhas de Jeová por pensar em seguir a religião verdadeira. Vejamos agora as conclusões teológicas. Nós vimos aqui as conclusões lógicas, né? Até aqui nós vimos as conclusões lógicas. Agora vamos ver as conclusões teológicas. Jesus ensinou que muitos que se dizem cristãos não obedecem a Deus e, portanto, serão destruídos segundo o que ele mesmo falou em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, que diz: Nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas que aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? Não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei então: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Segundo, Jesus ensinou que ele tem um grupo específico de ovelhas. Por exemplo, Lucas 12:32 diz: Não tema, pequeno rebanho, porque o seu Pai se agradou de dar o reino a vocês. João capítulo 10, versículo 16 diz: Ali Jesus diz: E tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz, e se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Portanto, irmãos, é a esse grupo que ele usa para cumprir seu propósito. Isto não significa que ele não aprove a atitude de indivíduos específicos que não são membros dessas ovelhas, mas ele certamente rejeita a todos que rejeitam as suas ovelhas, segundo o que lemos no livro de Apocalipse. Sim, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos do 10 ao 12, diz assim: Ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante nosso Deus. E eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles. E não amaram a própria vida, nem mesmo a encarar a morte. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, irmãos, não podemos ser categóricos quanto a quem será salvo ou não. Ainda assim, podemos inferir alguns pontos básicos. Para ser salvo, a pessoa tem de cumprir alguns requisitos. Primeiro, ter genuína fé em Cristo como Filho de Deus e reconhecer somente o Pai como o único Deus verdadeiro, segundo o que diz o apóstolo João, em João capítulo 3, versículo 16, onde Jesus diz: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E também o que diz em João capítulo 17, versículo 3. Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Portanto, quem crê na Trindade está em oposição direta a esta declaração, pois a visão teológica dos judeus e dos primitivos cristãos, a qual é a biblicamente correta, não suporta a doutrina da Trindade. E se a pessoa conscientemente continua apoiando tal crença após o esclarecimento
de sua origem espúria, falsa, isso tornará a pessoa desqualificada para a salvação, pois tal pessoa acredita que Deus veio pessoalmente à Terra em vez de ter enviado seu Filho, e também nega que o Pai seja o único Deus verdadeiro, contrariando o que Jesus ensinou sobre os requisitos da vida eterna. Deve ser um colaborador, seja no nível que for, dos irmãos de Cristo, segundo o que lemos em Mateus capítulo 25, versículos 34 ao 46, onde diz: o rei dirá então aos à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome, e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede, e vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho, vocês me receberam hospitalariamente. Estava nu, e vocês me vestiram. Fiquei doente, e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês me visitaram. Opositores, irmãos, da religião verdadeira, por mais que professem ter fé em Cristo, não serão salvos. Há certamente uma diferença entre não fazer parte da religião verdadeira e ser contra a religião verdadeira. Pessoalmente, nós aqui do canal Acorda e Desperta acreditamos que Deus salvará pessoas justas que nunca ouviram a palavra da verdade e que por tal razão nunca puderam aceitá-la. Há muitas pessoas em lugares isolados, por exemplo, que ouviram a mensagem do reino apenas uma vez e já depositaram fé e mostraram apreço por ela, mas talvez nunca mais terão contato com verdadeiros cristãos novamente. Com certeza, Jeová há de tratar tais pessoas com grande misericórdia. Ele não é injusto para destruir o justo junto com o ímpio. Porém, quando a pessoa ataca o povo de Deus com palavras ou rejeita os irmãos de Cristo, aí sinto muito, mas não há misericórdia para com essas pessoas. Há uma grande diferença entre não estar no povo de Deus literalmente e rejeitar o povo de Deus. Acreditamos que a atitude das pessoas durante a futura grande tribulação poderá ser decisiva. Lembrem-se de Raabe, a prostituta. Ela não era israelita, mas foi salva por Deus por causa de sua atitude e fé para com os servos de Deus no momento decisivo. Assim como alguns egípcios que não eram israelitas, mas andaram com os israelitas, seguiram o povo de Deus no momento decisivo, depositando fé em Jeová e que por tal razão foram salvos. Para ser salvo, a pessoa deve ter respeito pelo nome de Deus e santificá-lo. As pessoas que se recusam a reconhecer que Deus tem um nome e que este deve ser honrado e compreendido não serão salvas. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então a pessoa deve se manter, irmãos, à parte do mundo em todos os sentidos, conforme o apóstolo João nos diz em João capítulo 18, versículo 36, onde ele diz: Jesus respondeu: meu reino não faz parte deste mundo. Se meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui. Então, irmãos, concluindo, embora certamente haja alguns pontos que possamos estabelecer, por fim, a decisão final caberá a Jeová Deus. O que cabe a nós é fazer o nosso máximo para que nos apresentemos a Deus aprovados. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E ative o sininho para você receber uma notificação do YouTube toda vez que postarmos um novo vídeo. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.